Arthur é filho de Érica, que tem dedicado atenção integral a seu bebê. Durante os primeiros 120 dias do filho, ela esteve de licença do trabalho, recebendo o salário maternidade. Sou professora e fiquei grávida. Eu posso ficar em casa porque eu tenho a licença maternidade. Se eu não tivesse, como eu preciso, até mesmo para poder comprar os remédios, as fraldas, as coisas, não sei se eu vou poder ficar em casa. O salário maternidade é pago durante 120 dias a partir do 8º mês de gestação, comprovado por atestado médico, ou a partir do parto, comprovado com a certidão de nascimento. Nos casos de adoção ou guarda da criança para fins de adoção, a mãe também recebe o benefício, que será integral no caso de bebês de até 1 ano. Para crianças de 1 a 4 anos, o benefício é por 60 dias e de 30 dias para crianças de 4 a 8 anos de idade. Recebem o benefício mensal integralmente. As empregadas domésticas recebem o benefício equivalente ao último salário de contribuição. A trabalhadora rural tem direito a um salário mínimo. O valor pelo 135, dirigir-se a nossas agências e lá terá acesso a todas as informações do teu perfil e será um prazer enorme recebê-lo, né, nessa casa que também é sua, da Previdência Social. Osmar Pontieri tem 65 anos de idade. Por 25 anos, esse segurado da Previdência Social trabalhou em condições que causavam prejuízo à sua saúde. O resultado foi que aos 48 anos, seu Osmar teve concedida sua aposentadoria especial. Morador da Vila Pompeia, em São Paulo, o aposentado ajuda sua esposa com os afazeres da casa e se distrai cuidando da netinha. Trabalhei na seção de baterias, óxido de chumbo, aonde que veio me acarretar após a aposentadoria 2 safena e uma mamária, um aneurisma na veia aorta e um AVC. A aposentadoria especial é concedida ao segurado ou segurada que tenha trabalhado em condições prejudiciais à sua saúde ou integridade física. Os danos podem ser causados pela exposição, durante um período previsto em lei, a agentes químicos, físicos ou biológicos, ou a associação de vários desses agentes. Situação, por exemplo, dos trabalhadores em minas de carvão. O segurado ter direito a esse benefício, ele tem que comprovadamente, através de laudos, ter um tempo mínimo de 15 anos, 20 anos ou 25 anos, dependendo do seu agente agressivo. Agente agressivo físico, agente agressivo biológico ou agente agressivo químico. O agente agressivo físico, nós incluiríamos os que estão expostos ao ruído, acima de 80 decibéis, 90 decibéis, depende do período que for essa exposição. No agente químico, nós podemos colocar ácidos, os asbestos e os agentes biológicos, que são os materiais infectos contagiantes. Wilson Roberto Ribeiro aposentou-se em 1996, aos 46 anos. Muito barulho, muita fumaça, muita poeira e muito ruído, ar comprimido. E muitas vezes a empilhadeira, ela levantando uma caixa, a gente não ouvia o barulho do motor da empilhadeira de tanto barulho que fazia na forjaria. Eu trabalhei 26 anos direto e eu consegui aposentar com a especial. A cada 5 anos equivale a 2, né? Você ganha 2. Então eu adquiri a minha aposentadoria especial devido a trabalhar em área insalubre. Para ter direito à aposentadoria especial, é necessário que se comprove a efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos por meio de um perfil profissiográfico previdenciário, o PPP. É um documento, um histórico total daquele trabalhador, desde o primeiro dia de trabalho até a época que ele acha que já está na hora de aposentar-se. Esse PPP vai ser analisado pela nossa perícia médica. Então o médico vai analisar se houve um período em que ele realmente se expôs a algum agente, e isso vai estar escrito neste papel, nesse PPP. A empresa tem que nos dar essa informação. Então a empresa tem que nos dizer, não, ele realmente se expunha a ruído excessivo, mas nós dávamos um protetor para ele. Aí nós vamos analisar, vamos ver os exames que ele fez. Se nos exames derem alterados, então a gente já comprova, a parte médica vai comprovar que ele não foi protegido. Se ele não foi protegido,
aí ele tem direito ao que se chama de uma aposentadoria especial. O trabalhador inscrito a partir de 25 de julho de 1991 terá que comprovar pelo menos 180 contribuições mensais. O valor da aposentadoria especial corresponde a 100% do salário de benefício. O salário de benefício dos trabalhadores inscritos até 28 de novembro de 1999 corresponderá à média dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente desde julho de 1994. Para os trabalhadores inscritos a partir de 29 de novembro de 1999, o valor será equivalente à média dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período em que o segurado contribuiu para a Previdência. O trabalho é parte fundamental da vida de cada cidadão, não só para garantir a sua sobrevivência de seus dependentes, mas também como forma de realização e participação social. Mas as condições para exercício desse trabalho devem ser dignas, garantindo ao trabalhador qualidade de vida. Para mais informações, consulte o site www.previdencia.gov.br ou ligue 135. Existem hoje no Brasil perto de 14 milhões de aposentados. Quase metade se aposentou por idade, mais de 7 milhões. Por tempo de contribuição, são quase 4 milhões. E mais de 2 milhões e 700 mil pessoas são aposentadas por invalidez. Eu acho que aposentei na hora certa. Principalmente a possibilidade que você tem de fazer outras coisas. Aquele que eu pensei que ia ser um vazio, eu não tenho tempo. Eu tinha trabalhado muitos anos, desde 10 anos de idade, eu queria também curtir um pouco a vida, né? Eu gosto de passear, de viajar, gosto de fazer as minhas ginásticas, né? Então eu tenho mais tempo agora, né? No total, os aposentados brasileiros recebem por mês mais de 8 bilhões de reais em benefícios pagos pelo Ministério da Previdência Social. O pagamento é feito em 23 bancos contratados pelo INSS. Se o segurado for correntista em um desses bancos, pode optar pelo crédito em conta. Caso contrário, retira o pagamento com o cartão magnético. A data de pagamento depende do final do número de benefício do INSS. E o aposentado também tem direito ao 13º salário. Nunca atrasou, até adianta, porque às vezes se é feriado ou é domingo, se eu tento ir lá no banco, está lá meu dinheirinho. Os trabalhadores urbanos podem pedir aposentadoria por idade aos 65 anos e as trabalhadoras aos 60 anos. Os inscritos na Previdência a partir de 25 de julho de 1991 precisam comprovar 180 contribuições mensais, o equivalente a 15 anos de carência. Os filiados antes de 1991 têm um período de carência menor, entre 5 e 15 anos, de acordo com a tabela de contribuições mínimas necessárias. O valor do salário-benefício é a média dos 80% maiores salários de contribuição. Os trabalhadores rurais, como seu Pedro, seu Antônio, têm direito à aposentadoria com 5 anos de idade a menos que os urbanos, aos 60 anos os homens e aos 55 anos as mulheres. Para conseguir o benefício, eles têm de provar com documentos 180 meses de trabalho no campo. A contribuição dos rurais para a Previdência não é mensal, mas feita na época da comercialização da produção. E a grande maioria recebe um salário mínimo de aposentadoria. Faz compra remédio, depois compra algum livro para o moleque para a escola, né? A gente paga a conta. Eu tenho 3 careiros da loja Bahia e a conta de luz, também não deixa passar. A roça não dá nada, velho. A roça dá, mas não é lá essas coisas. Se não fosse o dia da aposentadoria, não sei como é que ia acontecer, não. Quase 4 milhões de brasileiros se aposentaram por tempo de contribuição. Para a aposentadoria integral, o trabalhador deve ter contribuído por pelo menos 35 anos, ou 30 anos no caso da mulher trabalhadora. Os segurados também podem requerer aposentadoria proporcional a partir dos 30 anos de contribuição para homens e 25 anos para as mulheres.
A partir de 16 de dezembro de 98, para a aposentadoria proporcional, foi estipulado pedágio e idade mínima de 53 anos para os homens e 48 anos para as mulheres. Quem já havia completado o tempo de contribuição em 16 de dezembro de 98 não precisa cumprir idade e pedágio. Foi o que aconteceu com seu Nestor. Como bancário, contribuiu durante 33 anos e se aposentou aos 51. E finalmente encontrou tempo para fazer o que sempre quis. 1, 2. Gosto pela banda e música é uma paixão desde criança. Então, quando eu me aposentei, é a primeira coisa que surgiu. Agora eu vou me dedicar exclusivamente ao que eu sempre quis fazer. É nas agências da Previdência Social que o trabalhador deve dar entrada no pedido de aposentadoria. O atendimento é sempre com hora marcada e deve ser agendado pelo telefone 135 ou pelo site da Previdência. O trabalhador também pode agendar uma consulta para saber qual é a sua situação em relação à futura aposentadoria. A aposentadoria por idade, no seu caso, seria mais vantajosa. O valor da aposentadoria vai depender da idade e do tempo de contribuição. Hoje, o teto é de R$ 2.894,28. Mas atenção, no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, proporcional ou não, é aplicado o fator previdenciário, que varia de acordo com a expectativa de vida da população estimada pelo IBGE. Quanto mais jovem for o trabalhador, menor vai ser seu benefício. Pessoa que tem, por exemplo, 53 anos de idade, com 35 anos de contribuição do sexo masculino, ele vai ter um fator previdenciário entre 50% e 60%. Se ele tiver uma idade mais avançada, com os mesmos 35 anos de contribuição, ele vai ter um fator previdenciário maior, ou seja, ele vai receber um valor de benefício maior. Todo brasileiro a partir dos 16 anos pode se filiar à Previdência Social e pagar a contribuição para ter direito aos benefícios previdenciários. Para outras informações sobre aposentadoria, ligue para 135 ou entre no site www.previdencia.gov.br. Debater conquistas e desafios da gestão pública e apontar tendências e diretrizes para o futuro através do intercâmbio de experiências. Estes foram os principais objetivos da primeira Jornada Internacional da Gestão Pública, realizada em Brasília, com a participação de servidores do governo federal, estados e municípios. Como convidado especial, o secretário executivo do Ministério da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, destacou os avanços na Previdência Social nos últimos anos, principalmente a melhoria da prestação de serviços e o fim das filas nas portas das agências da Previdência Social. Nós teremos novos desafios, que é cada vez mais eliminação de papel, eliminação da presença física das pessoas nas agências e serviços automáticos. Nós demos um grande salto de qualidade quando começamos a enviar para as pessoas uma carta de aposentadoria para aqueles que implementam as condições do benefício de aposentadoria por idade. Então esse foi um grande salto. Nós queremos dar outros saltos como este para cada vez mais melhorar os nossos serviços para a sociedade. Paralelamente ao evento, foram montados diferentes estandes de órgãos públicos com suas experiências de sucesso. A Previdência Social apresenta o Sistema de Monitoramento da Previdência Social, referência para diversos ministérios e órgãos do governo, que mostra o tempo de espera do atendimento, a quantidade de pessoas atendidas e o número de perícias médicas que estão sendo feitas nas agências da Previdência Social em todo o país. Nós temos tido a oportunidade de fazer investimentos na Previdência, mas de estabelecer um mecanismo de gestão eficiente que seja capaz de monitorar e de apresentar melhorias e de apontar falhas no nosso sistema de atendimento.
Quando nós colocamos um painel de atendimento, quando nós colocamos para as pessoas acompanharem, sejam gestores, sejam pessoas de fora, acompanharem o nosso desempenho, nós estamos dando a elas cidadania, controle social e participação. Quem um dia não sonhou com uma aposentadoria tranquila, com direito a lazer, cultura e viagens? Milhões de brasileiros estão transformando este sonho em realidade. É o caso do seu Wilson. Ele aderiu a um fundo de pensão quando tinha 18 anos. Hoje recebe benefícios da aposentadoria pública e da aposentadoria complementar. No momento em que eu fiz o meu contrato de trabalho com o banco, eu já fiz adesão ao plano, que me permite ter uma situação de conforto e de certa tranquilidade. O sistema previdenciário brasileiro é formado por um tripé que reúne o regime geral de previdência social, o regime próprio dos servidores públicos e dos militares e a previdência complementar. Todos os trabalhadores com carteira assinada e os que trabalham por conta própria e que contribuem mensalmente fazem parte do regime geral, que é administrado pelo INSS e garante proteção social a toda a população. O regime próprio dos servidores públicos abrange os servidores federais, estaduais, municipais e os militares. E a previdência complementar, que é opcional, tem como objetivo reforçar os rendimentos dos participantes, sejam eles aposentados e pensionistas ou através de benefícios. Quando você começa a trabalhar, você começa a vislumbrar, desde já, no primeiro dia de trabalho, a sua aposentadoria. Então eu procurei, pesquisei na época, né, procurei um plano de previdência que me desse uma cobertura boa no futuro. Então eu tenho um bom padrão de vida, como eu vinha tendo na ativa. As entidades fechadas de previdência complementar, como são também chamados os fundos de pensão, vêm contribuindo para o crescimento sólido deste segmento, uma vez que deu ao trabalhador confiança para realizar investimentos de longo prazo. Me sinto mais seguro por ter tido essa oportunidade de ter essa poupança e com certeza complementa o meu salário atual. Em 2001, a segurança dos investimentos dos fundos de pensão cresceu mais ainda com a aprovação pelo Congresso Nacional de uma nova lei para o setor. A nova legislação assegurou a participação democrática dos interessados nas decisões de cada fundo de pensão. Quando Débora engravidou, ela pensou em assegurar uma vida melhor para sua filha e levou tudo isso em consideração. Eu fiz um plano de previdência pensando no futuro, para quando eu for aposentar, eu não depender só da renda da previdência social. E principalmente agora que eu tenho uma filha, eu não posso pensar mais em mim e eu tenho que garantir um futuro para ela também. É uma coisa que eu não vou ter que preocupar, estou pensando agora para não ter que preocupar depois. Hoje, mais de 2.200 companhias nacionais, entre elas quase 190 estatais, patrocinam 1.019 planos de benefícios para seus empregados. Juntas, acumulam um patrimônio de mais de 450 bilhões de reais. Os planos de benefícios dessas companhias são administrados por 371 fundos de pensão, cuja gestão é feita pelos empregadores e empregados. O fundo de previdência é um dos benefícios que me atrai e faz com que eu me dedique para se manter aqui na empresa. Eu pretendo encerrar minha carreira aqui na empresa. É um diferencial importante, porque você está agregando ao seu patrimônio um valor fora do salário. As regras para se associar às entidades fechadas de previdência complementar são simples. Os fundos de pensão são acessíveis a um grupo de trabalhadores ou profissionais liberais através de cooperativas, sindicatos e entidades de classe. É o caminho que você, no início, você pode partir para isso na certeza de que lá na frente você tem esse dinheiro e ninguém tira. Não vai ter problema de solavancos, de confiscos, tudo mais. O dinheiro está lá.
Os fundos de pensão podem ser patrocinados ou instituídos. Nos planos patrocinados, a poupança previdenciária é formada pela contribuição regular do empregador e também dos colaboradores. Os fundos instituídos, a chamada previdência associativa, permite ao participante formar sua poupança previdenciária por meio de planos criados pela associação profissional, sindicato ou cooperativa dentro de um fundo de pensão existente, ou, eventualmente, de acordo com o porte do instituidor, criar um fundo de pensão próprio para administrar o plano de benefícios previdenciário. Embora os planos de previdência associativa sejam custeados pelos participantes associados, a lei permite que empregadores façam contribuições eventuais em favor dos empregados. Além disso, com a portabilidade, o participante pode começar a contribuir para um fundo e, no futuro, mudar para outro que lhe seja mais atraente. Os fundos de pensão têm hoje mais de 6 milhões e 500 mil participantes diretos e indiretos e concedem cerca de 600 mil benefícios por mês. Desde 2001, quase 100 mil novos participantes aderiram aos planos de previdência associativa, que estendeu a proteção previdenciária aos trabalhadores vinculados às associações de classe, sindicatos e cooperativas. Este fundo de democratização do acesso aos fundos de pensão está atraindo advogados, engenheiros, dentistas e médicos. Por todas essas iniciativas, o Brasil está em 8º lugar na lista de países com maiores volumes de investimentos em fundos de pensão. São 450 bilhões de reais, que correspondem a aproximadamente 20% do PIB. E a atuação da Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social foi essencial para o sucesso do regime de previdência complementar no país. Nos últimos 30 anos, e principalmente a partir da Constituição Federal de 1988, a Secretaria cumpre à risca sua missão de ser o órgão do governo federal fiscalizador do sistema. A Secretaria de Previdência Complementar vem adotando nos últimos anos uma série de medidas que foram decisivas para consolidar o sistema. Entre elas, o aumento da fiscalização direta, a criação da fiscalização indireta, a celeridade na análise dos processos, a portabilidade e a gestão de risco. Isto significa mais segurança. Com o intuito de disseminar o acesso às informações, a Secretaria de Previdência Complementar lançou este ano um desafio ao setor: priorizar a educação financeira e previdenciária como linha de atuação. Além de trabalhar para difundir conteúdo, a SPC tem estimulado os fundos de pensão a promover cursos e eventos sobre educação financeira e previdenciária. Com isso, ganham o Brasil e os brasileiros que dele participam. Para mais informações, acesse www.previdencia.gov.br. Ministério da Previdência Social. Brasil, um país de todos.
Isabel, Alzira, Domingos, Lucineide, são todos trabalhadores domésticos. Fazem parte de uma categoria formada por pessoas que trabalham em casas de família em funções como governanta, cozinheiro, copeiro, acompanhante de idosos, jardineiro, motorista particular, caseiro de sítio ou babá. Você precisa comer para ficar forte igual o tio. Por lei, todos os trabalhadores domésticos devem ter registro em carteira e um número de inscrição na Previdência Social, utilizado para preenchimento da guia de contribuições mensais que são pagas regularmente. E é isso que garante o direito a benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte e salário maternidade. A governanta Alzira é contribuinte do INSS há 13 anos, mas nem sempre foi assim. Trabalhei 4 anos sem carteira assinada. Era um pouco boba, né, de não ir atrás. Porque você tem o INSS, se você fica doente, você vai atrás receber auxílio doença ou maternidade, né, que também se tivesse engravidado eu não teria isso, né. As empregadas domésticas Ana Cristina e Débora estão com as contribuições em dia e vieram a esta agência da Previdência solicitar o salário maternidade. Se eu não tivesse registrada agora, ia ser um problemão, porque eu ia ficar em casa 4 meses sem receber nada. Eu pretendo trabalhar sempre com registro em carteira. A empregada doméstica tem direito a se aposentar por idade aos 60 anos, o homem aos 65. Por tempo de contribuição, a mulher pode se aposentar depois de pagar a Previdência Social por 30 anos, o homem depois de 35 anos. A aposentadoria do empregado doméstico é igualzinha de qualquer outra categoria de segurado, como o empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual e o facultativo. É a mesma regra. Dona Lola trabalhou 47 anos em casa de família, mas só 23 com registro em carteira. E se aposentou por idade aos 60 anos. Hoje, aos 71, é com o benefício da aposentadoria que se mantém. Para os meus gastos, minhas compras, minha conta de luz, de telefone, de água. Pago o plano de saúde, que não é barato. Se não fosse aposentadoria, eu ia ter que viver de latinha, de catar latinha. Os contribuintes domésticos também têm direito a auxílio reclusão. E além dos benefícios previdenciários, têm direito a uma remuneração equivalente a um salário mínimo ou mais, 13º salário, férias remuneradas de 30 dias, licença gestante, licença paternidade de 5 dias e aviso prévio de no mínimo 30 dias. Se o empregador pagar o fundo de garantia por tempo de serviço, que é opcional, o trabalhador doméstico também tem direito ao seguro-desemprego. A contribuição previdenciária do empregado doméstico tem 2 fontes. O empregador paga uma parte e o trabalhador outra. O patrão paga uma alíquota de 12% sobre o salário registrado em carteira. A importância da gente fazer o registro da empregada doméstica é porque ela tem uma segurança enquanto trabalhador, né? Ela vai ter os direitos dela, no caso, futuramente, para aposentadoria. E a gente também, enquanto empregador, também tem uma segurança, está atendendo às normas legais, é um direito dela e um dever nosso enquanto empregador. Até o ano de 2012, o patrão pode descontar esta contribuição do imposto de renda devido, mas essa dedução está limitada a um empregado doméstico por declaração com contribuição calculada sobre um salário mínimo. Já o trabalhador doméstico contribui para a Previdência com um percentual que varia entre 7,65% e 11% do salário. Eu acho que vale a pena pagar o INSS. No futuro você vai precisar dele. E a gente nunca sabe se a gente está bem, a mãe não está, sofreu um acidente de repente, entendeu? As coisas acontecem. E não fique sem pagar INSS, que eu já vi muita gente ficar doente e na hora do auxílio doença você não consegue. Então que insista com a sua patroa, que assine a sua carteira. Para outras informações sobre os direitos previdenciários dos trabalhadores domésticos, ligue gratuitamente para 135 ou acesse www.previdencia.gov.br.
Olá, concurseiros do Brasil. Eu sou o professor Luiz Santos, professor da Central de Concursos. Estou aqui para te dar umas dicas da reta final do concurso do Ministério Público da União, também chamado de MPU. E por uma questão didática, eu vou primeiro tratar da ética no serviço público federal e depois vou tratar também da chamada Lei Orgânica do Ministério Público da União, a Lei 75 de 1993. Pois bem, sem perder tempo, nós não podemos perder tempo, nem você aí. Você que está me assistindo também tem que estar plugado, tudo que eu disser, anotar o que você puder, e ir para a prova e fazer sucesso. Olhe, a ética, ela é tratada, evidentemente, somente em alguns concursos. E é a primeira vez que o MPU cobra essa matéria no concurso, ok? Por isso nós não temos nem prova anterior como base, mas nós vamos utilizar aqui as questões federais que já cobraram ética para dar um parâmetro. Muito bem. Primeiro definir o conceito de ética. Vamos ver o que é isso. Ética é a maneira como o indivíduo lida com as regras morais. Ou seja, na verdade a ética é aquela parte da moral indisponível, inegociável. Ou seja, tem coisas que pairam pelo pensamento e tem coisas que pairam sobre o comportamento. Enquanto eu estiver no pensamento, eu estou só na moral. A hora que eu pratico o ato, eu estou na ética. Há a diferença. Bom vocês entenderem aqui que os livros sobre essa questão dizem que a moral é, na verdade, uma questão muito mais pautada, muito mais voltada para a normatização da consciência coletiva. Aquilo que a sociedade construiu como cultura. Já a ética não é isso. Diz o decreto 1171/94, ética é o comportamento, os atos e as atitudes. De sorte que, do ponto de vista teórico, eu preciso examinar que a moral é o consciente coletivo construído do ponto de vista cultural, e a ética é a maneira como o indivíduo vai lidar com isso. De sorte que estudar ética no Brasil requer um prisma. Estudar ética em outro lugar, em outro país, requer outro prisma. Por quê? Porque quando mudarem os valores morais, muda a cultura e a mudança da ética vem a reboque também. Muito bem. A partir daí eu começo a examinar e descobrir algumas coisas que são importantes. A primeira coisa que eu preciso saber aqui é se esse estudo da ética que vai cair na prova do MPU é objetivo ou não. E a resposta é objetivo. Então, para isso, você tem que saber o decreto 1171/94. É um decreto do presidente da República que atinge servidor público civil se trabalhar no Poder Executivo Federal. Daqui você tem que entender já algumas coisinhas que foram cobradas em provas anteriores, não do MPU, mas concursos que caem em ética também. Primeiro, se é só para o servidor público civil, cuidado, o militar está fora. Então, uma vez caiu na prova assim, o Código de Ética se aplica a todo servidor público do Poder Executivo Federal. Muita gente errou. Disse que estava certo, está errado. Servidor público, será atingido, mas só quando for civil, militar, está fora. Lembre-se disso. Um outro ponto importante é você se dar conta que, a bem da verdade, o que está ocorrendo aí é uma regra para servidor público do Executivo Federal. Então você esquece agora legislativo, esquece judiciário e também esquece esfera estadual, esfera municipal e também os que são do Distrito Federal. Fique aí somente com aqueles que trabalham no Executivo e ainda que seja o federal. Não há aqui que se falar em separar as empresas públicas nem as sociedades de economia mista, se forem federais. Veja e tente entender. Regime jurídico único se aplica só a servidor público federal, na esfera da União, suas autarquias federais e fundações públicas federais. Ok, está certinho. Código de Ética, decreto 1171/94. Não é assim. Esse decreto vai atingir quem? União, ok. Suas autarquias e fundações, ok. E também, daí a novidade, empresas públicas e sociedades de economia mista, sempre que forem federais, ligadas ao Executivo. Professor, deixa eu ver se eu entendi, me dá um exemplo. Fácil. Um empregado público do Banco do Brasil é atingido por essa norma? Sim.
O servidor ocupante de cargo público no Ministério Público da União também? Sim. Então esse decreto da ética é bem amplo, não vai esquecer disso. Um outro ponto aqui para a gente tratar, né? A ética é estudada numa ciência autônoma chamada regras ou deontologia. A deontologia, ciência que estuda ética. Deontologia, ciência que estuda ética. E daí decorre as chamadas regras deontológicas. Ou seja, o código de ética aprovado, tudo bonitinho, viu, de autoria do presidente da República, diz quais são as regras deontológicas. Nesta hora, você que vai fazer a prova, fique com essa dica. Porque quando a questão for meramente conceitual, é deontológica. Quando não, vai aparecer, é dever do servidor conforme a ética. Já não é deontológico, é um dever. Ou às vezes, é proibido ao servidor conforme a ética. Não é regra deontológica, não é dever, é uma proibição. Saiba separar, valendo a questão com calma, leia com calma e tente ver se está cobrando um conceito, ou um dever, ou uma proibição. Às vezes, cai na prova penalidade à luz da ética. O servidor que viola a ética recebe uma pena chamada censura. Ou seja, se ele violar a ética, ele receberá uma pena chamada censura. Censura, cai na prova. Professor, ele não é demitido? Pode até ser que seja, mas não podemos afirmar. Ele não pode ser preso se ele praticar um crime? Não sei, pode ser que sim. Mas aqui, no decreto da ética, a pena é censura. Muito bem. Agora que você já entendeu como é que funciona isso, é mais fácil a gente olhar agora as questões mais de ordem técnica. Então, eu vou tecer para você algumas regras deontológicas, ok? Alguns deveres, não é, à luz da ética, algumas proibições à luz da ética e também, no final, a penalidade à luz da ética. Muito bem. Primeira regra deontológica. A dignidade, o decoro, o zelo, e a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores, que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal, seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação, a honra e a tradição dos serviços públicos. Pelo que você pode perceber, é necessário o servidor público saber que, à luz da ética, existe uma íntima relação entre a vida pública e a vida particular, a vida privada. O que está sendo dito aqui, na verdade, é que ele precisa agir com zelo, ele tem que ter eficácia, ou seja, é bom ele saber que, se ele se comportar mal na vida particular dele, isso será direcionado para o serviço público. Ou seja, haverá sempre a ideia de que a vida pública e a vida particular daquele que é servidor público guardam entre si íntimas relações. Ou seja, vai ser direcionada a conduta do servidor público federal para o órgão ou para a entidade. Daí o aconselhamento ético. Estou em conceito, são regras deontológicas. Muito bem, muito bem. O servidor público precisa saber mais. Ele tem que saber que, na verdade, né, ele deve ser ético sempre. Diz o decreto que o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá, evidentemente, que agir somente de acordo ou analisando o que é justo, o que é injusto, o que é legal, o que é ilegal, o que é oportuno, o que é inoportuno, o que é conveniente, o que é inconveniente, mas principalmente entre o que é honesto e desonesto. Eu quero dizer, a lei e a ética raramente se chocam, mas se houver choque, é para cumprir a ética. Porque diz o decreto da ética que o servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Despache tudo. Legal, justo, conveniente, oportuno. Troque tudo isso por honestidade. Aí sim, você entendeu o que é o código de ética. Ou seja, eu desprezo tudo pela honestidade, ser ético. Muito bem.
Outro ponto importante. Todo indivíduo, toda pessoa tem direito à verdade. Tá também no Código de Ética, já estou no inciso 9 do decreto. Vejam, uma prova cobrou assim: todo cidadão tem direito à verdade. Resposta no sistema CESP-UNB, errada. Quem tem direito à verdade é toda pessoa. Porque quando eu digo cidadão, eu estou excluindo várias pessoas. Aqueles que não têm título de eleitor, por exemplo, não são cidadãos. Evidentemente que aqueles que são crianças ou estrangeiros ficariam fora. Portanto, tome essa cautela. Se a prova cobrar, qualquer cidadão tem direito à verdade, responda errado. Então, professor, como é que eu marco certo? Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor público não pode omiti-la, omissão, ou falseá-la, meia-verdade. Ele não pode nem omitir, nem falseá-la, ainda que contrário ao interesse da própria administração ou da pessoa. Ela vai ficar triste e chateada, mas diga a verdade. Às vezes a administração pública pode até se prejudicar de certa forma. Diga a verdade. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la, falseá-la, ainda que contrário ao interesse da própria administração ou da pessoa. Por quê? Nenhuma sociedade pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão, da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Reproduzir para você, literalmente, o decreto 1171/94. Quero que você saiba que o servidor público federal do Executivo tem alguns deveres. Agora entramos em deveres à luz da ética. O primeiro, e é importante ressaltar, é que ele deve ser probo, se é honesto, hein? Reto, direito, leal, bom caráter, e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter. Quando estiver diante de duas ou mais opções, escolher aquela melhor e mais vantajosa para o bem comum. Ou seja, o servidor não pode visar seus próprios interesses. E aqui nós aprendemos algo a mais. Existe uma teoria conhecida por aí como teoria da mulher de César. O que é a teoria da mulher de César, professor Luiz? É assim: não basta ser honesta, precisa parecer honesta. A mulher do imperador César, Roma, ela tinha que ser honesta? Claro, senão ele, cortava o pescoço dela. Mas, além de ser honesta, ela tinha que parecer honesta. E como eu devo encaixar isso no decreto 1171/94? Fácil. O servidor público tem que ser reto, probo, leal, justo e demonstrar toda a integridade do seu caráter. Ou seja, não basta eu agir direitinho, eu devo deixar que as pessoas vejam isso. É o que o decreto demanda. Mais que isso, é você entender que o servidor público tem o dever de trabalhar com vestimentas adequadas ao exercício da função, se vestir direitinho, de maneira evidentemente ética e moral. Bom lembrar mais, o servidor público tem dever de ser cortês. É o quê? Dever de cortesia? É isso. Ele tem dever de cortesia. Por que ele tem dever de ser cortês? Porque a cortesia não é da lei, mas ela é da ética. Eu explico. A lei exige urbanidade. O servidor público tem que agir de maneira educada, com civilidade. É proibido chamar as pessoas por assovio, ficar batendo palma para chamar alguém. Não pode, é grosseria, falar alto em telefone, tudo coisa feia. Isso é faltar com a urbanidade. História. Do ponto de vista da ética, não é isso que nós estamos cuidando, porque está na lei 8.112 de 90. Do ponto de vista ético, não é isso. A palavra aqui é cortesia. O servidor tem que ser cortês. Em outras palavras, ele tem que ser gentil. E isso está colocado lá no Código de Ética. Também é dever manter limpo o local de trabalho. Manter limpo. E escolher os métodos de organização mais funcionais. Ou seja, a pessoa ética, ela deve organizar as coisas de maneira a funcionar e tornar a pessoa que está utilizando aqueles implementos, aqueles objetos, feliz.
Ou seja, é necessário organizar de tal modo que funcione e que deixe a pessoa que vai utilizar aquilo satisfeita, feliz, contente, até porque ser ético é pensar no outro também. Muito bem. É bom saber que o servidor público está também debaixo de proibições à luz da ética. Eu destaco algumas para falar com vocês. Recomendo a leitura do decreto, apesar aqui das dicas. E aí, você tem que saber que o servidor está proibido de vincular o seu nome a instituições que depõem contra a moral, né? Instituições que, evidentemente, conduzam a assuntos aéticos, contrários a éticos. Bom você saber que ele não pode fazer uso de informações que ele recebeu no exercício do cargo ou da função pública. Você imagine, um servidor do Ministério Público da União que tem acesso a informações relevantes sobre processos, sobre situações que o MP está atuando, e é claro, ele não pode divulgar isso, é proibido, viola a ética. É isso, muito bem, é também proibido vincular o seu nome a empresas, instituições que têm uma conduta contra a moral, e se é contra a moral, fatalmente é contra a ética. Devo lembrar aqui que na hora da comissão de ética, né, punir um servidor por violação da ética, ele deve usar o decreto 1171/94. Se houver omissão, o decreto não falou nada sobre aquela conduta. Então procure no chamado Código de Conduta da Alta Administração, que vai atingir servidores do alto escalão, ministros, secretários, diretores, coordenadores. Ótimo. Então, só a título de reprise, se eventualmente o que o servidor fez é uma conduta absurda, mas não está no Código de Ética e nem no Código de Conduta da Alta Administração, não deixe sem solução não. A Comissão de Ética aplica analogia, uma situação parecida que já ocorreu. Professor, e quando não tiver isso também, uma situação parecida, aí o decreto manda utilizar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, aqueles princípios da administração. Então, quem viola a ética raramente escapa da punição, porque ou ele é punido com base no decreto da ética que estamos estudando. Se ele for da alta administração, tipo o ministro, o secretário, ter o código de conduta da alta administração, nenhum desses funcionou, ainda tem analogia, nunca aconteceu algo igual, então uso limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom você saber que o servidor público que violar a ética vai ser punido com censura. Professor, mas é só isso, censura? Veja, se a comissão de ética perceber que além de violar a ética, houve também afronta ao aspecto penal, administrativo disciplinar, improbidade civil, aí o que ele tem que fazer, o membro da comissão de ética? Bancar o que nós chamamos de dedo de gesso. E o que é dedo de gesso? Dedo duro. Ele precisa agora mandar um ofício lá para o órgão competente, punir o servidor do ponto de vista civil, penal, administrativo ou de improbidade. Mas a comissão de ética aplicou que pena? E você responde censura. Censura. Professor, o que é a censura? É uma declaração de que a pessoa não é idônea. Necessariamente, ela não é criminosa, mas ela não é idônea. Violou a ética. A essa altura, você tem que entender e saber separar. Por isso, eu quero revisar e dar mais algumas dicas. Olha, regras deontológicas. Você já aprendeu e já entendeu. Toda pessoa tem direito à verdade, o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário ao interesse da própria administração ou da própria pessoa. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão, da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. É bom saber que a cortesia, ela deve integrar também a conduta dessas regras deontológicas. E por que isso é tão importante? Porque o servidor público vai ter que tratar todas as pessoas muito bem. Então, tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma,
causar dano a qualquer patrimônio público, deteriorando-o por descuido, por má vontade não significa uma ofensa somente ao equipamento, ou às instalações, mas a todos os homens de boa vontade, que dedicaram seu tempo, seus esforços, suas esperanças para construí-los. De modo que essas frases, elas vão aparecer no decreto da ética. Não é? É uma forma de falar diferente, não é, da lei. Veja, a lei, a Constituição, o sistema jurídico exige eficiência do servidor. E a ética exige o quê? Eficácia. É mais que ser eficiente, é gerar satisfação. Então, a pessoa que usar a administração pública federal deve sair de lá com o seu problema resolvido e satisfeito. É bom lembrar disso. Também não pode permitir a formação de longas filas, por mera má vontade. Tudo isso faz parte da ética. É bom lembrar, hein? Pois muito bem, é bom vocês saberem que haverá comissões de ética nesses órgãos, como por exemplo do MPU, mas também nas entidades, tipo Banco Central, não é? INSS. Essas comissões de ética, bate o carimbo aí, isso vai cair na prova. Elas têm que ter pelo menos 3 membros e 3 suplentes. Ou seja, diz o decreto da ética que serão 3 membros titulares e 3 suplentes. Todos ocupantes de cargos efetivos ou de empregos permanentes. Quem é, professor, que vai escolher essas pessoas? O decreto diz, é a autoridade máxima do órgão ou da entidade. Eu estou falando no plural, hein? Comissões de ética, são várias, nos órgãos e nas entidades. Sempre assim, 3 servidores titulares e 3 suplentes. Todos ocupam cargos efetivos ou emprego permanente. Bom saber, o mandato é de 3 anos. O mandato é de 3 anos, não coincidente. Não pode estar em uma comissão de ética e na outra ao mesmo tempo, hein? Mas eles podem ser reconduzidos. Ou seja, podem ir ficando lá 3 mais 3 e vai ficando. É assim que funciona. Mas a mais... E dentro do edital de vocês, colocaram ali, em concomitante com a ética, eles colocaram 2 leis, a 8.112/90 e a lei de improbidade. Lembre-se, a 8.112/90 é uma lei que cuida do servidor público civil, não é? E não é só do executivo agora. Ela vai cuidar também de quem trabalhar no judiciário, vai cuidar, trabalhar no legislativo. A importância tem que ser servidor público lotado em órgão da União, ou em suas autarquias federais, ou fundações públicas federais. Diz essa lei que servidor público é a pessoa legalmente investido em cargo público. Daí você tira fora aqueles que têm meramente empregos contratados pela CLT. Professor, deixa eu ver se eu entendi. A Lei 8.112/90, ela não se aplica àqueles que trabalham em empresas públicas e sociedades de economia mista? Não se aplica. Aqui vale só para a União, autarquia e Fundação Pública Federal. Mais a mais, eu tenho umas dicas boas para dar. Olha, quando opera-se a vacância do cargo, é sinal que o cargo vagou. Quando opera-se o provimento do cargo, é sinal que o cargo foi preenchido. E como é que preenche? Nomeação, preenche, promoção, readaptação, reversão, recondução, aproveitamento. Você precisa fixar isso. E quando é que vaga, professor? A vacância vai ocorrer quando tiver exoneração, demissão, e não esqueça que exoneração não é pena, hein? Mas demissão é pena. E se é pena, tem que ter antes processo administrativo disciplinar, que assegure ampla defesa, que assegure o contraditório ao servidor. E além dessas aí, também tem mais hipóteses de vacância. O que é isso, professor? Promoção, readaptação, promoção e readaptação aparece 2 vezes. Essa perguntinha está pingando azeite, vai cair. Olhe, veja e entenda. Sempre que nós falarmos de promoção e de readaptação, vai aparecer em 2 momentos. Ou seja,
quando alguém for promovido, sai de um cargo e vai para outro cargo. Vagou aqui, vacância. Provimento acolá. Ok, é na promoção. Mas também quando tiver readaptação vai acontecer o mesmo fenômeno. Um servidor sai de um cargo e vai para outro cargo. E aí, meu amigo concurseiro, você que está aí botando fé em mim, anote isso. Promoção e readaptação gera provimento e vacância em concomitante. Muito bem. Não é demais lembrar aqui a você que esta lei diz que servidores públicos, né, federais são aqueles que ocupam o cargo. E o cargo pode ser efetivo, entrou por concurso, ou em comissão, foi indicação. Lembre-se de um detalhe importante. As universidades federais poderão prover os cargos de professor, ok, cientista, ok, ou técnico, com estrangeiros. Está na lei? Artigo 5º, parágrafo 3º da lei. Não é demais você lembrar de um detalhe que é muito importante. Eu não posso ir para a prova sem saber quais são os deveres do regime jurídico único aplicável ao servidor federal. Não estou em ética não, hein? Estou na lei agora. Veja, o servidor tem que cumprir as ordens superiores. O servidor tem que ser assíduo e pontual. O servidor tem que saber que a vida pública e a vida privada dele estão intimamente ligadas. É necessário também saber as proibições. O servidor público não poderá exercer o comércio na condição de gerente ou administrador, mas poderá ser cotista, acionista, comanditário. Então não está proibido essa parte. Bom vocês lembrarem, bom vocês entenderem que o servidor público federal deve estar sempre plugado nos seus deveres e também em suas proibições. Evidentemente que, quando ele descumprir os deveres, tem penalidade. E se fizer coisa proibida, tem pena também. Professor, mas quais são as penalidades, hein? São aquelas constantes do artigo 127 da lei 8.112 de 90. E aqui não se fala mais em censura. Não. É da censura da ética. Aqui é lei. Regime jurídico do servidor público civil da União. Estou falando de que pena? Advertência. Estou falando de suspensão. A suspensão, anote aí, é por no máximo 90 dias. Podendo a autoridade que aplicou a pena de suspensão convertê-la em multa à base de 50%, 50% por dia. Nesse caso, o servidor trabalha, mas recebe só a metade dos seus ganhos. Bom saber que também tem demissão e ainda tem destituição de carga em comissão, de função comissionada e ainda tem uma pena aplicada ao aposentado. Chama-se cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Essa pena é para o servidor que já está aposentado. Lembre-se, nenhuma dessas penas poderá ser aplicada sem que o servidor passe por uma sindicância quando as penas forem leves, ou um processo administrativo disciplinar quando a pena for mais salgada. E, por derradeiro, as responsabilidades. Deve cair na prova isso. O servidor responderá, ainda que por um único ato, ele responderá nas esferas administrativa, penal e civil. Ou seja, um servidor praticou peculato, se apropriou do bem público ou desviou em proveito próprio ou alheio. Ele será demitido, pena administrativa. Terá que ressarcir os cofres públicos, o prejuízo que causou, pena civil. E ainda vai para a cadeia de 2 a 12 anos de reclusão. Uma pena é uma pena, outra pena, outra pena. Ou seja, elas são cumulativas e independentes. Quer dizer, o fator de um servidor público ser, muitas vezes, absolvido na esfera criminal por falta de provas, não dá a ele o direito de ser reintegrado ao serviço público federal. Agora, diz a lei, quando ele for absolvido pela justiça, por sentença, transitado em julgado, que negue a autoria ou o fato que deu origem à demissão dele, ele será reintegrado e com todos os direitos. Com todos os direitos, diz a lei. Agora, eu preciso falar com você já agora, no final já dessa parte, sobre um crime, uma questão importante,
chamada improbidade. Dê uma lidinha nessa lei. Eu recomendo você ler o artigo 9º, 10 e o 11 pelo menos. Bom você saber. No artigo 9º, ele pratica ato de improbidade e tem enriquecimento ilícito. Professor, como é que eu vou entender isso? Frustrou a licitude de um concurso público para receber uma vantagem, que pode ser econômica ou não. Improbidade com enriquecimento ilícito. Às vezes, tem improbidade, mas não tem enriquecimento ilícito. É mero ato de improbidade. Frustrou a licitude de uma licitação ou de um concurso, mas não ganhou nada. É mero ato de improbidade. Pega essa dica. E quando violar os princípios da administração, inclusive a imparcialidade, a impessoalidade, também é improbidade. Professor, quem é a vítima? A administração pública. Direta? Indireta? Então envolve quem? União, Estado, Município, DF. Ok, quem mais? Autarquias, fundações, empresas públicas, economia mista e toda e qualquer empresa privada, particular, aí fora, que receberam recursos do poder público. Ou seja, onde houver dinheiro, bens ou valores públicos, pode ter improbidade administrativa. Vá para a prova pensando assim, você vai acertar. Ok? Faça bom uso das minhas dicas. Espero que você vá bem na prova, faça sucesso, tome posse no cargo. Ok? Boa sorte. Olá, meus amigos e amigas candidatos, candidatas ao concurso de Ministério Público da União. Meu nome é Marco Antônio e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre gestão de recursos materiais. Temática muito abordada pelo CESP-NB, não é? O CESP-NB tem várias questões em concursos anteriores questionando ao candidato o que é gestão de recursos materiais. Lembrando que no CESP-NB, se você nunca fez, ele vai trazer uma afirmação e ele vai perguntar se ela é certa ou se ela é errada, né? Vamos ver aí a definição clássica de gestão de recursos materiais? Olha aqui no quadro comigo, né? Vamos lá dar uma passada para o quadro. Olha aí, não é? Gestão de recursos materiais é o conjunto de procedimentos que envolvem a recepção, a inspeção, o cadastramento, a movimentação, o controle e a expedição de materiais. Esta é a definição clássica de gestão de materiais. Professor, eu não entendi nada. Então eu vou lhe explicar primeiro de uma forma muito simples e depois nós voltamos para a forma técnica. Veja, você conhece, já viu ou trabalha com armazenagem. A área de gestão de materiais, ela trabalha e estuda tudo o que acontece dentro de uma área de armazenagem, desde a entrada dos materiais até a saída dos materiais. A entrada dos materiais é chamada de recepção e a saída dos materiais é chamada de inspeção de materiais. Mas eu tenho uma preocupação. Existe um vocabulário que é padronizado internacionalmente e utilizado pelas empresas que operam com gestão de materiais e sistemas logísticos. O vocabulário é o mesmo para gestão de materiais e logística. Dê uma olhada na definição de logística, como ela é exatamente a mesma definição. Repare, é o conjunto de procedimentos que envolvem a recepção, de novo, professor, de novo, a inspeção, o cadastramento, a movimentação, o controle, a expedição e a distribuição de materiais. Repare, candidato, né, que na definição anterior, não aparece a expressão distribuição de materiais. Então, o que é a logística, professor? Eu posso dizer de forma muito simples que a logística é tudo o que eu disse anteriormente, mais a distribuição. Só que eu, como professor de concurso público, eu tenho um dever. Qual é o dever? Eu tenho que explicar para você como cai na prova. Eu posso não concordar, mas é assim que o CESP-NB tem feito. Os examinadores do CESP-NB, em várias provas, têm misturado os dois conceitos e considerado corretos. Então eu vou deixar, ao seu critério.
Então, se aparecer lá na prova que gestão de recursos materiais é o conjunto de procedimentos que envolve, ou o sistema que envolve recepção, inspeção, controle, etc., etc., e distribuição, normalmente ele tem sempre considerado correto, não é? Então, eu deixo a teu critério. Agora, professor, o senhor poderia explicar melhor o que é cada um desses procedimentos? Claro que eu vou explicar. O que é a recepção de materiais? Não é? Imagina um armazém gigante, o pátio, no qual entram os caminhões, estacionam e ficam aguardando para descarregar. Por exemplo, nas zonas portuárias, ali é a chamada recepção. Passada pela recepção, os materiais, não é, itens, né, qualquer tipo de material, televisores, a granel, soja, não é, vai entrar numa área chamada inspeção. Nesse setor de inspeção, questão CESP-NB, o funcionário da organização vai inspecionar quantitativamente e qualitativamente os materiais e vai emitir um documento definindo a questão CESP-NB, aceite ou recusa dos materiais. Se o documento for aceite, os materiais serão recebidos pela organização, regularizados e vão para a área de armazenagem. Se for a recusa, simplesmente o caminhão terá que voltar dali, não é? Terá que voltar com os materiais para o fornecedor. Então vejam, não é? Quando se trata de inspeção, apareceu na prova aceite, recusa, inspeção. Quando? Sempre. E o que é a regularização dos materiais? A regularização dos materiais, assim que eles foram aceitos, é a organização dos documentos, é tornar os documentos regulares, não é? Nota fiscal, guia de recepção e assim por diante. Não é? Mas também existem outros procedimentos que o CESP-NB cobra bastante, o chamado setor de compras da organização. O setor de compras da organização, ele que vai definir as estratégias para comprar materiais para atender às necessidades dos clientes da organização. Existem basicamente 4 estratégias. Comentarei duas a duas, não é? Primeiras 2 estratégias: fornecedor único ou múltiplos fornecedores. Quando a organização trabalha com fornecedor único, ela tem algumas vantagens, mas tem desvantagens que já caíram no CESP-NB. Vantagem, não é? Maior lealdade do fornecedor e o fornecedor vai entregar os materiais exatamente como a organização deseja, no padrão de qualidade requisitado pela organização. Mas também tem riscos. Que riscos, professor? Ora, meu amigo, se eu tenho apenas um fornecedor, o risco é a descontinuidade. Se tiver uma greve, ele me deixa de abastecer. E outra dificuldade, quando eu tenho o fornecedor certo, é muito mais difícil de discutir com ele a redução de preços, porque ele sabe que eu dependo dele. Agora, quando a organização trabalha com estratégia de múltiplos fornecedores, também há vantagens e desvantagens. Vantagens, facilidade para reduzir custos, preços, é a primeira. Não, você faz mais barato, se não fizer eu compro dele. Outra vantagem, se um não puder entregar, o outro pode. O risco de entrega, de desabastecimento é muito menor. Mas também tem desvantagens. Que desvantagem? O fornecedor jamais será leal. De fato, eu vou entregar para outra organização no momento. Então, estão aí 2 estratégias. Agora, vejam. Né? Estratégias de compras centralizadas e descentralizadas. Estratégia de compra centralizada, quando eu compro em grandes volumes, não é quem compra geralmente é a matriz, portanto o poder de negociação é maior e o custo menor. E compras descentralizadas, várias filiais que fazem as compras e, portanto, o poder de barganha é menor e o custo é maior. Outro setor na gestão de recursos materiais é a chamada expedição. O que é expedição? É o registro da saída dos materiais. A organização precisa ter um controle daquilo que está deixando para não correr o risco de vender algo que não tem nos seus estoques. Tá ok? Então, alguns conceitos associados à gestão de recursos materiais e sistemas logísticos. E ver outras informações importantes. Olha aí, a logística é a gestão de recursos materiais, mais a distribuição. Não entendeu? Tudo o que você está vendo aí, dentro da área de armazenagem, é gestão de recursos materiais, não é? Ah, olha só, um armazém, né? Um silo utilizado por uma usina. E a distribuição? É o transporte para fora da organização, não é? Requisitos.
Questão CESP-NB, está na sua frente. Questão CESP-NB. Na gestão de recursos materiais, existem alguns requisitos para atender às necessidades do cliente. Meu amigo, minha amiga, lembra que gestão de recursos materiais se desenvolveu, não é, ao mesmo tempo que a qualidade total. E o objetivo da qualidade total é atender às necessidades do cliente. Portanto, não é, são requisitos. O tempo certo, o tempo definido pelas necessidades do cliente. O preço certo, o preço que vai atender às necessidades do cliente. O local certo, o local definido pelo cliente, não é? O prazo certo, o prazo que melhor atende às necessidades do cliente. A quantidade certa, as quantidades exatamente requisitadas pelo cliente. Você não vai querer receber menos do que comprou, não é? E a qualidade certa, a qualidade definida para o cliente. Questão CESP-NB de gestão de recursos materiais, não é? Vamos adiante? Não é? Olha os setores de gestão de materiais. Um ou outro eu não mencionei porque eu vou abordar um pouco adiante. Vamos avançar, não é? Métodos de armazenagem, não é? CESP-NB teve uma questão que ele abordou dois métodos, o método da estocagem livre e o método da estocagem fixa. Vamos ver esses dois métodos? Dá uma olhada no slide, não é? Método de estocagem livre, eu posso colocar os materiais onde eu achar que é mais conveniente, não é, para a organização. Esse é o método de estocagem livre, não é? Veja que não tem um lugar certo para cada coisa. Agora, método de estocagem fixa, veja, cada item tem exatamente o seu lugar. Cada item tem exatamente o seu lugar. Por quê? 15, 20 mil itens diferentes, se eu não souber exatamente o lugar dele, meu amigo, eu nunca mais vou encontrá-lo. Não é? Nesses armazéns com estocagem fixa, eu tenho um lugar certo para cada coisa e eu tenho um mapa dentro do armazém me apontando onde encontro cada item. Então está aí, questão também que já caiu no CESP-UNB. Vamos avançar? CESP-NB adora, tem grande chance de cair na tua prova, inventário. O que é inventário, professor? Inventário, meu amigo, é o levantamento quantitativo e qualitativo dos materiais estocados. Isso é inventário. Inventário é o levantamento quantitativo e qualitativo dos materiais. Só que nós temos métodos diferentes que o CESP-NB cobra, não é? O primeiro clássico, mais antigo modelo de inventário, chama-se inventário periódico, que é uma definição de inventário periódico. Meu amigo, eu vou te dar um sinônimo. Periódico é aquilo que é de tempos em tempos, não é isso? Então, inventário periódico é aquele que é realizado de tempos em tempos. A cada 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, dependendo do nível de rigor da organização. Mas veja, uma vez ao ano, o inventário periódico é obrigatório. A organização pode não querer ser tão exigente, mas o fisco é exigência fiscal. Uma vez ao ano, ela tem que fazer o inventário de todos os itens estocados. Tá ok? Agora, questão CESP-NB. A não realização de um controle, isso faz parte do sistema de controle, e de um inventário levará invariavelmente a desfalques. Perfeitamente correto. Não é? Mas, professor, sabe por quê, jovem? Não é? Talvez porque você não tenha percebido, mas tem pessoas que falam assim, essa canetinha, não vai fazer falta, não é? Daí depois percebeu que a organização não reclamou, esse televisorzinho não vai fazer falta, não é isso? E daqui a pouco levou tudo. Então, por isso que as organizações costumam ter sistemas tão rigorosos de controle, tá ok? Agora, nós temos um outro inventário, vamos lá para o vídeo, que é o chamado inventário rotativo. Como é que é o inventário rotativo? O inventário rotativo é um modelo no qual cada colaborador ele é escalado para que num dia da semana ele cuide de um setor. Como assim, professor? Tem uma escala, uma tabela. João, na segunda-feira você vai fazer a contagem do corredor 2. Mariana, na terça o corredor 3. Raimundo, na quarta o corredor 4. Roberto, na quinta o corredor 6. Douglas, na sexta o corredor 7. Então veja, fazendo inventário rotativo, ele tem uma vantagem para a organização. A organização pode fazer o inventário sem interromper as suas operações, comercializando, produzindo, vendendo, e ela vai utilizar apenas um colaborador para fazer a contagem daquele setor.
Não, a organização que faz inventário rotativo não pode deixar de fazer inventário periódico. O inventário rotativo é mais um modelo utilizado para aumentar a chamada perícia, no termo técnico é a acurácia de controles dos estoques, para saber exatamente o que tem em estoque. E também, depois eu vou mencionar, tem um inventário que é chamado rotativo cíclico, que eu vou contar mais vezes aqueles itens que eu comercializo mais. E vou contar menos vezes aqueles itens que eu comercializo menos. Por exemplo, os itens que eu comercializo mais, chamados itens da classe A, eu faço uma contagem a cada 6 meses, a cada 3 meses. E aqueles da classe C, que eu comercializo menos, apenas uma vez por ano. É o chamado inventário rotativo cíclico. E o CESP também, uma última questão de inventário que caiu no CESP. O CESP disse assim: no inventário em condições ideais, não entra ninguém nem nada nas áreas de armazenagem. Perfeitamente correto, meu amigo, perfeitamente correto. Não entra nada nem ninguém nas áreas de armazenagem. Lacra-se, logicamente que quando uma empresa faz inventário em condições ideais, ela tem refeitório para os seus funcionários, tem instalações para o conforto deles, afinal de contas, vivemos uma era de respeito ao trabalhador. Não é? Ele chega pela manhã, tranca, lacra toda a área de inventário, todo o armazém, fazem a contagem e só vai abrir quando terminar a contagem no período da tarde. Sabe por quê? Para alguém não entrar hoje com uma caneta, amanhã entrar com um televisor, daqui a pouco não se tem mais a precisão disso. Não é? Vamos avançar mais um pouquinho e ver uma outra questão que tem uma chance imensa de cair na sua prova. É a chamada acurácia. O termo é internacionalmente adotado, vem lá do inglês accuracy. Acurácia é precisão, precisão de estoques. Então, eu vou fazer aqui na acurácia, é um índice, é um indicador, o número de itens corretos sobre o número de itens totais. Então, imagina que no meu inventário eu contei 100 mil itens diferentes, mas eu percebi que no meio de 100 mil itens diferentes, eu tenho 10 mil itens que têm prazo de validade vencida, foram comprados errados, quebraram do manuseio. Esses itens que estão com defeitos, que não servem mais para a organização, são chamados de itens divergentes, não é? E se eu pegar os 100 mil itens, que são os itens totais, menos os itens divergentes, eu vou obter aqui os itens corretos. Itens corretos são aqueles que têm utilidade e aplicabilidade para as necessidades da organização. Ah, professor, o senhor disse que eram 100 mil itens, número de itens totais, não é? Itens divergentes 10 mil, 100 menos 10, portanto 90 mil. 90 mil por 100 mil, não é isso? Corta, 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 90 sobre 100, eu tenho uma preguiça mental terrível, 90 por 100 é 90%. Então a minha acurácia de estoques é de 90%. Mas veja, quem é administrador sabe disso, esse é irmão desse filho. Então ele não vai fazer apenas a contagem do número de itens, ele vai fazer também a contagem dos valores, para perceber se está havendo má gestão dos seus estoques. Vamos dar uma olhada lá na tela e ver que a acurácia também pode cair desse jeitinho aqui, olha, não é? A acurácia, valor dos itens corretos, divididos pelo valor dos itens totais. Então veja que na minha acurácia anterior, vamos supor que eu tinha apenas, dentro de 100 mil itens, não é? 98 mil itens corretos. Ah, bom, então a minha acurácia está boa, 98% de itens corretos nas áreas de armazenagem. Mas a hora que eu vou dividir os valores, não é? Valor dos itens totais, R$1 milhão e valor dos itens corretos, 800 mil. Opa! 800 mil dividido por 1 milhão, não é? Dá 0,80, 0,80 é a mesma coisa que 80 por 100, 80 por 100, 80%, não é? Então veja, eu estou tendo uma perda muito grande. Alguma coisa precisa ser corrigida na organização. Ou eu estou comprando errado, ou eu não estou controlando errado, ou a minha mão de obra está sendo mal treinada e não sabe administrar os materiais e está gerando perdas, danos, não é? Vamos avançar para outro indicador também que já caiu no CESP-NB, o chamado nível de serviço. Nível de serviço, ele vai avaliar a capacidade da organização de atender aos pedidos dos clientes. Então veja, olha como é que se calcula o índice, é um índice isso aqui, não é um número menor dividido por um maior e que vai gerar uma porcentagem, não é? Então veja, número de pedidos realizados. Imagina que a minha organização, ao longo do ano, recebeu 1000 pedidos.
mas ela só conseguiu atender 9 mil pedidos. Qual é o meu nível de serviço? O meu nível de serviço é 9 mil pedidos, 900 pedidos, vamos trabalhar com 1000. Tive 1000 pedidos realizados, 900 pedidos atendidos, 900 por 1000, corta um zero, corta outro, 90 por 100, 90% é o meu nível de serviço. As organizações costumam colocar, as grandes empresas de gestão de materiais e cadeias logísticas, costumam colocar o nível de serviço no seu site para que o cliente saiba exatamente quem está contratando e qual a qualidade da empresa. Vamos deixar o nível de serviço e vamos avançar um pouquinho mais? Vamos entender o chamado ciclo do pedido, não é? Em nome do Senhor, não vá querer decorar o que está aí nesse slide, é só ilustrativo, né? Vamos lá para o slide? O que é o ciclo do pedido? Melhor, vou definir para você, anota no teu caderno. O ciclo do pedido é o ciclo que vai do momento que você faz o pedido até a entrega dos materiais. Ora, chegou naquele dia, não é? A noite mais fresquinha, uma pizza, não vai bem uma pizza? Pegou o telefone, ligou lá para o delivery, me entrega uma pizza, começou o ciclo do pedido. Ele falou 20 minutos, deu 20 minutos, chegou o George Clooney numa motocicleta, o motoboy, entregou a pizza para você, acabou o ciclo do pedido. Então este é o ciclo do pedido, né? Olha aí, vamos dar uma olhada aqui num outro modelinho, olha lá, né? É feito o ciclo do pedido, não é? E ele vai avançando por várias etapas até o recebimento do produto. Agora, meu amigo, minha amiga, concorda que isso aqui leva um certo tempo? Se isso leva um certo tempo, esse tempo também tem um nome, não é? Esse tempo é o chamado lead time. O que é o lead time, professor? Lead time é o tempo do ciclo do pedido, não é? Lead time é o tempo, como é que se escreve isso? L-E-A-D. L-E-A-D. E time, do inglês time, não é? Time, T-I-M-E. Lead time é o tempo do ciclo do pedido, tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos falar um pouquinho de cadeia de suprimentos? O que é cadeia de suprimentos? Anota no teu caderno. Cadeia de suprimentos é um sistema formado, por várias organizações para atender às necessidades do cliente. Essa é a cadeia de suprimentos. Então, quando você olha, por exemplo, uma Toyota, uma grande empresa como essa, ou quando você olha uma Hyundai, você está vendo, na verdade, várias empresas espalhadas pelo mundo, começam lá na Coreia, a Hyundai começa lá na Coreia com vários fornecedores, um fornecendo para atender ao cliente final aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Isso é cadeia de suprimentos. E essa econômico, veja, se eu tenho um armazém, questão CESP-NB, né? Questão CESP-NB, vou te dar a dica, né? Questão CESP-NB, né? Se eu tenho um armazém, mesmo que não tenha nada armazenado, eu tenho custos? Questão CESP-NB, claro que eu tenho. Se eu tenho um armazém, meu amigo, ou eu tenho aluguel, ou eu comprei o armazém, então eu tenho que amortizar os custos da compra desse armazém, que está no meu patrimônio, eu sempre tenho custos. Então veja que sem utilizar o lote econômico eu já podia responder isso aí. Agora veja, vamos lá no lote econômico, veja que eu tenho duas linhas aqui, não é? Quantidade. Quanto mais itens eu compro, quanto mais itens eu adquiro, maior a quantidade de itens armazenados. E os meus custos vão subindo. Quanto mais itens armazenados, mais meus custos sobem. Mas, por outro lado, o chamado ciclo do pedido, ele tem os custos do pedido, que é o custo do transporte, não é? O tempo de espera e tudo mais. E quanto menos eu peço, mais alto é o custo. Quanto mais eu peço, menor é o custo. Deixa eu te explicar. Quando eu ligo para o Habib's, não é que eu gosto muito, e eu peço lá 10 esfirras, ele fala, seu Marco Antônio, olha, tem um custo de entrega, R$6. Caro, não é verdade? Esse é o custo por aqui, né? Agora, se eu ligar para ele e falar, me entrega 100 esfirras, mas eu não quero pagar custo de entrega, será que ele entrega? Claro que ele entrega, senão o gerente vai pôr ele da rua, porque, meu amigo, 100 esfirras paga todo o transporte dele, não é? Então, olha só, o custo do pedido cai, não é? E qual é o melhor custo para o administrador? O melhor custo é o menor. E qual é o menor custo? É aqui, onde eles se encontram, não é? É o menor custo, porque a armazenagem vai subindo, então não ter materiais, eu vou ter um custo enorme de pedido. Mas se eu tiver muito material, não é? Eu vou ter um custo de armazenagem. Então aqui, no meio, eu vou encontrar o chamado lote econômico. Está certo?
Vamos ver aí para a chamada regra de Pareto, que caiu na prova do CESP-LB. Vilfredo Pareto, não é até o nome dele caiu na prova, só lembra Pareto que é o suficiente, o examinador não vai fazer pegadinha com o nome. Ele fala Pareto e acabou o assunto, não é? Vilfredo Pareto era um economista italiano do século XIX e que percebeu que 20% das famílias da Itália detinham 80% da riqueza nacional, que 20% das indústrias italianas produziam 80% dos tecidos, que 20% dos importadores, exportadores, exportavam 80%. Lógico que o número não era exato, mas ele percebeu nos seus cálculos que o número sempre se aproximava 20 e 80. Por isso que essa regra de Pareto também é conhecida como regra 20/80. Quer dizer que 20% das causas geram 80% dos resultados. Boa notícia para você. 20% de esforço concentrado gera 80% do resultado da sua prova. E olha, funciona a batata. Não existe organização que não trabalha com isso. Agora, nos anos 50, as grandes empresas transformaram essa regra de Pareto, olha, 20% dos trabalhos gera 80% dos resultados. É isso mesmo, não é? Então, nos anos 50, eles transformaram isso aqui no chamada curva ABC, não é? Na curva ABC, veja, não é? Eu tenho aqui, né, em valores, não é? Em valores reais, dólares, euros, aceito qualquer moeda, não é? Em valores, não é? Eu tenho aqui a porcentagem que esses materiais representam para mim. E aqui eu tenho a variedade dos itens que eu trabalho. Então vamos imaginar que eu trabalho com 10 itens, 10 itens, 100%. 1, 2 itens, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então veja, eu trabalho com 2 itens na minha organização que representam 80% de tudo que eu movimento e valores que eu ganho. Portanto, esse é o produto que traz mais retorno para a organização, não é? Em compensação, eu tenho 5 itens aqui que eu movimento na organização, que eu vendo, eu comercializo, e que representam 100 menos 95, não é? 100 menos 95, então dá 5% só, não é? Repare, não é? Eu sempre falo isso. Pensa, por exemplo, no grupo Volkswagen. Qual é o veículo que ele mais vende? Gol. O Gol é o produto A dele. Pode ter certeza que a maioria das receitas do grupo Volkswagen vem do Gol. Mas ele também comercializa a Amarok, ele também comercializa o Jetta e outros veículos que você vê aqui e acolá que vai representar mais uma receitinha marginal para ele de 5%. Então essa é a chamada curva ABC, não é? Os produtos da classe A, não é? Veja, quantidade em estoque, 20% só, mais o valor que eu tenho disso, 80%. Né? Veja o C, 50%, metade do que eu tenho em estoque. Isso aqui não é obrigatório, hein? Cuidado. Né? Mas o que interessa é que o valor é só 5%. Isso aqui é obrigatório. E o B, ele é intermediário. Então essa é a chamada curva ABC. Imagina, por exemplo, que eu cansei de ser professor e resolvi montar um armazém de refrigerante. Eu só quero comercializar refrigerante. Qual é meu produto A? Duvido que você pensa 2 vezes. Coca-Cola. Se você entrar na minha área de armazenagem, você vai ver caixas e caixas de Coca-Cola, não é? Esse é o produto A. Imagina que o meu armazém tem apenas uma entrada que é a mesma saída. Vou deixar a Coca-Cola onde? Perto da entrada e saída, porque lógico, carrega e descarrega mais rapidamente, meu operário vai se concentrar nela e eu vou ter um giro do estoque muito maior e vou ganhar muito mais. Agora, de vez em quando tem um cliente que vai ligar e vai falar assim: Marco Antônio, eu gostaria de você mandasse 7 caixas de Fanta Uva, porque eu tenho um cliente aqui que só toma Fanta Uva. E aí eu gritaria assim: João, pega o porta-pallet, vai lá no fundo do estoque, não é? Bem longe da porta, e traz lá 7 caixas, não é? De refrigerante Fanta Uva. Porque veja, se eu inverter essa lógica, não é jogar a Coca-Cola no fundo e a Fanta Uva na porta, meus operários terão que ir muito mais vezes até o fundo, vão se cansar mais, eu vou atender menos clientes, vou ganhar menos e vou ter mais riscos de acidente no trabalho e de depreciação das máquinas. Então tá aí a chamada curva ABC. Mas vamos ao que interessa. Prova do quê? Ministério Público da União, 2010, cargo 46, técnico. Ora! É justamente ele que você vai prestar agora, não é isso? Vamos lá?
a manutenção preventiva, não é? Realizada mediante o acompanhamento direto e constante dos componentes ou equipamentos e com base em análises feitas com sensores ou parâmetros específicos, prescindindo das indicações do fabricante. Certo ou errado? Então veja, não é? Presta atenção porque eu vou te dar uma dica. Em todas as matérias que você for prestar, esse vocábulo ele aparece e ele cria questões erradas. É a palavra prescindir, o verbo prescindir. Olha só, não é? A manutenção preventiva é realizada mediante acompanhamento direto e constante de componentes e equipamentos com base em análises feitas, com sensores e parâmetros específicos, prescindindo das indicações. Prescindir nada significa abrir mão de. Nós gostamos de falar, isto é imprescindível para mim. Almoçar bem é imprescindível? Não fico sem meu almoço. Não é? Me vestir bem é imprescindível? Não fico sem uma boa roupa. Não é? Descansar é imprescindível? Mas nós não utilizamos tão corriqueiramente no dia a dia o verbo prescindir, que é o seu oposto. Prescindir quer dizer o quê? Abrir mão. Então ele está dizendo, né? Pode-se fazer este controle todo, não é? Abrindo mão das indicações do fabricante? É óbvio que isso aí é uma besteira, não é? Então está errado. Questão de Ministério Público da União, não é? 2010. Vamos ver outra? Olha aí, a única questão que envolveu cálculo na prova do Ministério Público. Considere que em certa organização serão estocadas por um ano 60 mil unidades de determinado item. Considere ainda que o preço de cada item seja igual a R$ 3,00. Então, eu tenho no meu estoque 60 mil itens ao longo do ano, sendo que um item, cada item é R$ 3,00. E que a taxa anual de armazenagem de cada item seja de 15% do seu preço. Nessa situação, o custo de armazenagem anual de todos esses itens será de R$ 30 mil. Existem duas estratégias para você calcular isso aqui, não é? Ele está dizendo que R$ 3,00 é o valor de cada item e que a taxa é 15% do preço do item. Ou eu calculo 15% de R$ 3,00, ou eu vou multiplicar isso aqui, 60 por 3, e vou calcular 15%. Eu confesso que tem uma preguiça danada, meu filho, não é? Por quê? Apesar de ser neto de português, também sou neto de baiano, não é isso? E aí eu gosto de fazer o cálculo necessário, meu rei, apenas. Vamos aprender a fazer o cálculo necessário, porque o examinador não deixa tempo para a gente na prova que a gente gostaria, não é? Então veja, 60 mil itens a R$ 3,00, 3 vezes 60 mil, 180 mil. 15 vezes 180 mil. Eu já sei onde é que está o erro. Dá 27 mil. Portanto, aqui a questão está errada. Não é? Está aqui. Olha aí a resposta que o CESP-NB deu. Não é? Então, tá aí. Cálculo simples, não é? De porcentagem. Não requer nenhuma fórmula. Foi o único cálculo que caiu na prova inteira. Vamos adiante? De acordo com a classificação ABC, acabei de falar que cai na prova, meu amigo. De acordo com a classificação ABC, utilizada como método da administração de estoques, inclui-se na categoria C os itens presentes em menor quantidade no estoque. 3 segundos para você pensar. Já sei que você sabe que a resposta está errada. Por quê? O que determina não é a quantidade, é o valor. Não é para essa questão ficar certa, eu deveria dizer a quantidade de itens presentes em menor valor no estoque. Questão CESP-NB, Ministério Público da União, 2010. Não é? 124, olha, eu mantive até a numeração da prova para que você veja, não é? No Brasil, a utilização do método UEPS, último que entra, primeiro que sai, nas organizações é proibida, tendo em vista aspectos de contabilidade de custos presentes na legislação tributária. Meu amigo, tem 2 métodos de contabilizar os materiais conforme a entrada. Último que entra, primeiro que sai, o EPS, não é? Também chamado LIFO, Last In, First Out, já apareceu no CESP, assim. E também primeiro que entra, primeiro que sai, First In, First Out. Olha só como o fisco é danado. Para poder aumentar a tributação, o que é que ele faz? Ele proibiu a utilização do EPS e exige que as empresas contabilizem pelo PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, olha a questão. No Brasil, a utilização do EPS nas organizações é proibida. A resposta está completamente certa. Então, está aqui.
não é? Comentei aí algumas questões importantes do Ministério Público da União. Espero que isso tenha sido bastante esclarecedor o curso e desejo a todos vocês muita sorte e sucesso na prova. Até mais! Olá, meus caros alunos. O tópico da aula de hoje é princípios constitucionais referente à administração pública. A gente já sabe que a administração pública no Brasil, ela se comporta entre a administração pública direta, aquelas 4 pessoas da administração pública direta, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todas autônomas dentro das suas competências, com autonomia política, administrativa e financeira. Temos também a administração pública indireta, que são as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Essas 8 pessoas da administração pública compõem a administração pública em sentido formal, ou simplesmente a administração pública propriamente dita. Essas 8 pessoas, elas compõem o Estado, a administração pública da forma que nós entendemos. E os princípios enraizados de observância obrigatória estão aí no artigo 37 da Constituição Federal. São os princípios constitucionais expressos e fundamentais de observância obrigatória para toda a administração pública direta e indireta. São nesses princípios que a gente encontra os basilares, os termos basilares do direito administrativo, que é a diferença básica entre o artigo 5º da Constituição Federal, onde diz: todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, segurança, propriedade, igualdade, nos termos da lei. Lá é os princípios fundamentais da garantia do particular. Nós vamos trabalhar agora o artigo 37, que é as garantias e os princípios constitucionais da administração pública. Trabalharemos os 5 princípios expressos na Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o chamado LIMP. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Diga-se de passagem, essa é a primeira formatação que a sua prova pode cobrar para você. A formatação mais simples de questão de concurso. Ela quer saber se você conhece quais são os princípios constitucionais expressos. Por que expresso? Expresso porque ele está escrito, tipificado, explícito no corpo da Constituição Federal. Logo no caput, ele vem trazendo que os princípios de observância do artigo 37 são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos acompanhar aí na sua tela o texto ipsilitra do artigo 37. Diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade. Na aula de hoje, observaremos o Microsoft Office 2007 e 2010, BR Office 3.3 e principais diferenças. Microsoft Office 2010. O Microsoft Office 2010, ele é uma suíte de aplicativos que contém vários tipos de programas. Programas editores de texto, programas de planilha de cálculo, de apresentações, programas para gerenciamento de e-mails e até de bancos de dados. Claro que isso vai variar um pouco da versão que eu tenho. O Office é uma suíte de aplicativos da Microsoft e eu posso ter várias versões. Home and Student, Home and Business, eu posso ter a Professional, enfim. Qual a principal diferença entre esses tipos de versões? São os softwares que vêm junto com ela. O que isso importa e o que isso pode ser importante para os concursos públicos? Na verdade, encontramos em provas várias versões desses softwares. Nós encontramos a versão 2003, a 2007 e a 2010. Portanto, precisamos estar atentos aos mínimos detalhes. Em uma mesma prova, podemos encontrar questões de cada uma das versões. Sim, isso é possível. Então vamos dar uma analisada no que aconteceu agora no Office 2010, os principais softwares da suíte Office. Dentro do Office 2010, nós precisamos entender
o Word e o Excel. São os principais softwares, os que mais são cobrados. Eu não estou dizendo que o programa como PowerPoint não é cobrado. Ele é cobrado também. Porém, os mais importantes para nós são o Word e o Excel. Uma vez que já sabendo algumas ferramentas do Word e do Excel, nós automaticamente conhecemos as ferramentas do PowerPoint. Observe aqui na tela. Eu já coloquei aqui na minha área de trabalho os ícones do Word, do Excel, do PowerPoint e do Outlook. Porém, quando eu instalo o Office 2010, vindo aqui no menu Iniciar, eu consigo observar lá no Microsoft Office, que é o grupo de programas que eu estou comentando, todos os programas que fazem parte da suíte. São vários os programas, tá? Nós precisamos saber, para as provas de concursos, que o Word, o Excel, o PowerPoint e o Outlook fazem parte da suíte de aplicativos Office. Eles vêm junto com o Office e jamais junto com o Windows. Não podemos cometer essa confusão. O Windows é o nosso sistema operacional. Alguns utilitários vêm junto com ele. Porém, Word, Excel e PowerPoint não são utilitários pertencentes ao Windows. Eles são um